Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a segunda parte da aula de articulações, onde iremos falar a respeito da classificação das diartroses, das articulações sinoviais, que são conhecidas como diartroses, né? Elas se subdividem de acordo com o seu formato, né? Nesse primeiro slide a gente pode observar a diartrose do tipo trocoide ou pivô. Ela vai realizar movimentos em torno do próprio eixo, sendo que esses movimentos serão chamados movimentos de rotação, e no antebraço esses movimentos de rotação são traduzidos como pronação e supinação, onde o rádio, a partir da posição anatômica, ele vai à frente da ulna. Temos como outro exemplo a articulação atlantoaxial, onde o próprio dente do áxis serve de ponto fixo para o atlas girar, né? Então esse movimento aqui que realiza a rotação nessa região é praticamente 60% da rotação de cabeça, né? O segundo subtipo das diartroses é o do tipo gínglimo, onde ou dobradiça. Parece realmente aqui uma dobradiça, é uma articulação do tipo uniaxial. E aí, como exemplo principal, a gente tem o húmero, rádio e ulna, a articulação do cotovelo. Vão realizar movimentos conhecidos como flexão e extensão. É lógico que tanto a flexão quanto a extensão poderão usar o prefixo hiper. Então, no caso do cotovelo, é muito comum o indivíduo ter a hiperextensão, ou seja, passar do limite de 180 graus. Nos dedos também, né, nas interfalângicas, nas metacarpofalangianas e nas interfalângicas também pode acontecer a hiperextensão. Esse nome também, dorsiflexão, ele já é direcionado para a região do tornozelo. Então é uma articulação também do tipo gínglimo. Então, outros exemplos, a gente tem aí as metacarpofalânges, as interfalângicas e as metatarsofalângicas. A articulação do tipo esferoide, onde você tem uma bola e um soquete. E aí a gente tem como exemplo, né, o principal, a articulação coxofemoral, né, desse osso aqui do quadril, também conhecido como coxal, e o encaixe dele a partir da cabeça do fêmur, né, que é uma esfera encaixando aí no acetábulo, né, entrando em contato aí principalmente na face semilunar do acetábulo. Bom, esse tipo de articulação, a esferoide, ela vai permitir movimentos triaxiais, ou seja, em todos os três eixos, né, tanto no eixo laterolateral, quanto no eixo sagital, quanto no eixo longitudinal. E os movimentos, então, serão praticamente todos os movimentos axiais: flexão e extensão, abdução e adução, circundação, que é a combinação de todos os movimentos, e também a rotação medial e lateral. Os exemplos principais, né, são a articulação escapulohumeral, também conhecida como glenohumeral, e a articulação coxofemoral, que eu acabei de explicar. Também outra articulação menos conhecida, entre a bigorna e o estribo, a articulação incus destapedial. Okay? Terceiro tipo, quarto tipo de articulação sinovial, a selar, onde imagina-se que você tem um homem sobre uma sela. Então você tem movimentos aí que vão ser muito parecidos com a articulação do tipo esferoide, né? Flexão e extensão, abdução e adução, circundação e rotação. Ok? A gente tem poucos exemplos desse tipo de articulação. Essas superfícies vão girar em torno de 90 graus, né? E a principal delas, onde nós vamos observá-la principalmente, é entre o trapézio e o primeiro metacarpo. Essa é a principal articulação do tipo selar, né, metacárpica do polegar. Também a radiocárpica e também a articulação
incudo malear, entre o martelo e a bigorna. Então aqui a gente tem a presença da articulação radiocárpica. Radiocárpica do tipo também selar. Outro tipo de articulação é a articulação do tipo condilar ou elipsoide. Né? Este tipo não está descrito no livro do Tortora, que é o livro que nós adotamos. Então, estou passando aqui para vocês do tipo condilar, né? Na 14ª edição do Tortora não apresenta esse tipo. Aí a gente tem duas superfícies articulares levemente côncavas e uma levemente convexa. Vai permitir movimentos em planos perpendiculares entre si, ou seja, através dos côndilos. Nesta diartrose, ela é subdividida em bicondilar simples, onde você tem articulações separadas, você tem dois côndilos separados por cápsulas articulares diferentes, no caso a articulação temporomandibular, ATM, e a articulação atlanto-occipital, presente aí entre o atlas e o occipital. E também a bicondilar dupla, na articulação do joelho, dentro apenas de uma cápsula articular. Então aqui a bicondilar dupla, o joelho, uma cápsula articular, dois côndilos, né, uma superfície convexa e a outra côncava, dois côndilos dentro da mesma cápsula articular. E aqui a bicondilar simples, neste caso nós estamos vendo uma cápsula articular e os dois, e um côndilo apenas deste lado da articulação. Neste lado que nós estamos vendo o lado esquerdo, né, o lado esquerdo. O outro tipo de articulação que nós temos sinovial é a articulação do tipo plana, onde ela não apresenta movimentos nos eixos, ela é não axial. O movimento que ela realiza é um movimento simples, é um movimento de deslizamento. Onde é que ela está presente? Ela está presente entre a clavícula e o acrômio, então a articulação acrômio-clavicular, também nas articulações externo-clavicular, vértebro-costal, né? E também entre os processos articulares das vértebras, ou seja, nas faces articulares dos processos articulares, processo articular inferior, aqui conectando-se com o processo articular superior da vértebra suprajacente. Outra classificação que temos que levar em consideração para que possamos falar de movimentos, nós temos que classificá-las de acordo com a sua função. E pensando-se em função, obviamente nós pensamos em movimento, pensamos em grau de liberdade, pensamos em eixos. Então, elas poderão ser classificadas como uniaxial, um grau de liberdade, permite movimento em apenas um eixo, biaxial, 2 graus de liberdade e movimentos em 2 eixos, triaxiais, 3 graus de liberdade, permite movimentos em 3 eixos. Os principais movimentos realizados nesse tipo de classificação é o deslizamento, que acontece de novo, repetindo nas articulações do tipo plana, e os movimentos angulares, que são os movimentos axiais, flexão e extensão, abdução e adução, a circundação, que vai ser o movimento complexo, compondo-se de flexão, extensão, abdução, adução e rotação. A rotação ela pode ser chamada, como eu já disse, também de supinação e pronação, quando aplicada ao antebraço. Possuímos também alguns movimentos especiais, conhecidos como elevação e depressão, e aí a gente vai ver isso no ombro, né? A depressão pode ser chamada também de abaixamento, inversão e eversão, aí com a rotação do tornozelo, né? Protração e retração, movimentos de mandíbula. Vamos explicá-los. O eixo de rotação que nós podemos encontrar são 3, são os mesmos eixos que nós encontramos lá no início, quando eu falei nas primeiras aulas de anatomia, quando eu falei desses 3 eixos, né? O eixo sagital, o eixo transversal, também conhecido como látero-lateral, o eixo longitudinal, também
conhecido como eixo crânio-caudal. Eles são perpendiculares ao plano de deslizamento. E o que é esse plano de deslizamento? O plano de deslizamento ele pode ser representado também pelos planos de secção, só que não pode confundir. Plano de secção é plano de corte, enquanto que o plano de deslizamento a gente está pensando em quê? Está pensando em movimento. E eles vão levar os mesmos nomes dos planos de secção. Os planos de secção que são os planos também conhecidos como sagital, conhecido também como coronal e conhecido também como transversal. Então, não pode confundir eixo com plano de deslizamento. Então, os planos de deslizamento são a superfície de deslocamento do segmento perpendicular a esse eixo de rotação dos eixos conhecidos. Vejamos então, movimentos de flexão e extensão. Como é que eu vou definir esses dois movimentos? É a diminuição, quando no caso da flexão, ou o aumento do ângulo entre dois segmentos. Esse eixo vai ser um eixo transversal, também conhecido como lateral, e aqui como exemplo a gente tem a flexão de cotovelo, a flexão de cotovelo, por ser uma articulação do tipo gínglico, é somente esse movimento que ela vai realizar. Então, a diminuição desse ângulo, flexão, um aumento do ângulo a partir do eixo transversal e do plano sagital de movimento. Abdução e abdução também. Diminuição e aumento do ângulo, sempre levando em consideração a posição anatômica. Então, todos os movimentos vão partir da posição anatômica. Eu não falei aqui na flexão e extensão, mas a abdução e adução, elas vão partir sempre da posição anatômica. Lógico que a abdução, ela parte da posição anatômica, então ela vai ser o quê? O aumento do ângulo. E a adução? A diminuição desse ângulo, o retorno à posição anatômica. Como exemplo, a gente tem a articulação do ombro, a articulação gleno-humeral, onde você tem no aumento a abdução e a diminuição, o retorno à posição anatômica, a adução. Em que eixos que elas vão acontecer? No eixo sagital, conhecido também como antero-posterior, e que também vai acontecer no plano coronal de deslizamento, acompanhando sempre o sentido da sutura coronal. Rotação medial e lateral, então é um giro em torno do próprio eixo, em torno do próprio eixo. Que eixo que acontece então? O eixo longitudinal, chamado de crânio caudal. Como exemplo, um plano de deslizamento transversal. Como exemplo, a gente tem aqui o movimento de cabeça rodando para um lado e para o outro. O eixo acontece nesse sentido, crânio caudal, e o movimento acontece no sentido 90 graus em relação ao eixo. A circundução é um movimento complexo, combinado, conforme a gente já disse, vai usar dos três eixos e dos três planos. Você vai formar um cone no espaço, representação espacial. Pode ser tanto no sentido de rotação lateral quanto no sentido de rotação medial. E aí, todos os dois vai chamar de circundução. Movimentos especiais de mão e de dedo. Obviamente que a gente vê a mão sendo representada na supinação e na pronação, mas quem se move é o antebraço. A oposição e reposição vai acontecer somente no polegar. Então, o polegar ele vai realizar esses movimentos, que é a partir da posição anatômica, aproximar o polegar do dedo mínimo. Movimento de ombro especial, elevação, quando acontece a elevação do ombro, e depressão, também conhecido como abaixamento. No pé acontece a gente não vai chamar de flexão e de extensão, mas sim de flexão plantar e flexão dorsal. Pode ser conhecida também como dorsiflexão. No pé também nós observamos o movimento de inversão e o movimento de eversão. Movimento de inversão, você vira a planta do pé para a linha mediana, ou seja, para o meio, para o centro do corpo. E o movimento de eversão, você vira a planta do pé para externo, para fora. Então, o interno e o eversão externo. Na mandíbula, encontramos também movimentos de retração e protusão. A retração, você aproxima
você inverte, né? Você coloca a mandíbula para dentro e de protusão você coloca a mandíbula para fora, né? Existe também movimento lateral desta articulação, da articulação temporomandibular, né? Que é o movimento lateral chamado de didução. Didução é quando você mastiga um chiclete, por exemplo, você está realizando movimentos de didução. As aplicações clínicas das articulações, da artrologia, né? Nós já chegamos a comentar a respeito da hernia de disco em sala de aula, mas vai aqui uma nova explicação, né? A hernia de disco é o deslocamento do núcleo pulposo em relação ao anel fibroso. Só lembrando então que o anel fibroso está ali no disco intervertebral, que é o elo de ligação entre os corpos vertebrais, formado basicamente de fibras, né? E o núcleo pulposo, então, ele vai se herniar, rompendo essas fibras, pode romper completamente ou não. Quando ele não rompe completamente, ele vai formar uma hérnia ali, comprimindo a raiz nervosa. E essa raiz nervosa, por sua vez, vai inervar a musculatura, a pele, e assim o indivíduo vai sentir muita dor, né? Aqui a presença também da herniação, representada nessa imagem de uma cirurgia, e aqui também uma ressonância magnética, observando os corpos vertebrais de C5 e C6 e a protusão, né, do disco intervertebral, comprimindo inclusive a medula espinhal. Aqui é o canal medular passando, comprimindo a medula espinhal. Bom, outra aplicação clínica das articulações são as luxações e subluxações, que irão acontecer a partir de um trauma, né, das faces articulares. Então ocorre uma incongruência das superfícies articulares, um deslocamento, né, de um osso em relação ao outro. Um osso se desloca, né? Logicamente que você vai ter ruptura de ligamento, ruptura de cápsula, né, de cápsula articular. Aqui a gente tem como exemplo a luxação de ombro. Então olha a cabeça do ombro ali no raio-x, olha onde está a cavidade glenoide. Você tem aqui uma luxação anterior de ombro. Isso é uma dificuldade danada para a gente colocar no lugar. Às vezes tem que dar até anestesia. Aqui a gente tem outro exemplo, a luxação da interfalângica proximal. Muito comum esse tipo de luxação em goleiros de futebol, né? Outro exemplo, a luxação de cotovelo. A ulna e o rádio luxaram-se em relação à tróclea, né, e o capítulo, e aí a gente pode observar aqui nesse raio-x, muito comum também em crianças. Obviamente que há uma perda da função motora, né? Ocorre então um desvio do eixo articular. Algumas artropatias degenerativas, né? Artrite, que é uma inflamação articular e às vezes ela pode ser autoimune. A artrite nada mais é do que uma inflamação, e aí ela poderá ocorrer principalmente devido a um trauma, né? E também nas pequenas articulações, as artrites, inflamando todo o tecido interno, líquido sinovial, membrana sinovial. Se a artrite não for resolvida, se a inflamação não for resolvida, pode gerar uma artrose. E com a artrose você já tem uma condrólise, ou seja, a quebra da face articular, a lise, né, das superfícies articulares, da cartilagem articular que reveste o osso. Então essa corrosão da cartilagem, ela é chamada de artrose. Outro exemplo de artrite que a gente tem é a gota, que vai acontecer, né, uma inflamação na articulação, principalmente nas pequenas articulações, começando aí na articulação metatarsofalângica do primeiro dedo, ali na região do dedão, né, na implantação do hálux, onde nós teremos ali a presença de cristais de urato, né, dentro da articulação. Por excesso de ácido úrico no corpo, vai se depositando cristais de urato
nesta articulação e muito dolorida, por sinal, né? E ela pode se espalhar pelo corpo se não for tratada, chegando até nas mãos, formando o que a gente chama de tofos. Isso aqui no raio-x dá para ver, né? Esses tofos aqui são essas malformações, essas alterações que irão acontecer ali na articulação, né? Por conta da corrosão da cartilagem articular, ocorre uma reação óssea e assim irá formar esses tofos, presença de tofos na gota. A artrite reumatoide, que aí você tem já um componente genético, né? Irá acontecer primariamente nas articulações das mãos, muito comum em idosos, e irá acontecer o desvio dos dedos. O indivíduo tenta fechar os dedos e os dedos já não fecham completamente sobre a mão, né? Então, as primeiras articulações a serem acometidas serão as articulações dos dedos da mão. Outra aplicação clínica são os entorses, conhecidas também como torções, né? Onde ocorre um alongamento excessivo desses ligamentos, principalmente extracapsulares. Obviamente que poderá romper também os ligamentos intracapsulares, né? Esses entorses, eles têm uma classificação. O grau 1 é quando você tem uma perda muito pequena, um rompimento mínimo do ligamento, ocorre apenas um edema leve. O grau 2, até 50% das fibras do ligamento é rompido, com um hematoma também pequeno ainda, né? E pode apresentar até mesmo uma hemartrose. E o grau 3, a ruptura completa, onde você vai ter um hematoma grande, uma hemartrose grande, e aí a invasão, né, de sangue dentro da cavidade articular, nesses casos aqui somente cirurgia, né? Aqui mostrando o entorse de tornozelo em inversão, ou seja, ruptura desses ligamentos laterais do tornozelo. O entorse em inversão é o entorse mais comum, né? Cerca de 80% dos entorses de tornozelo. Outro tipo de lesão das articulações é a lesão meniscal, tão conhecida, né? Aí, principalmente pelos jogadores de futebol, onde ocorre uma mudança súbita de direção das forças durante a sustentação do corpo, onde ocorre um pressionamento excessivo desse menisco. Os tipos de lesões do menisco: lesão oblíqua, lesão longitudinal, onde acontece na longitude do ligamento, uma lesão transversa, lesão horizontal e a lesão por abrasão, que é por esmagamento, né? Anteriormente, os médicos, os ortopedistas optavam pela retirada completa do menisco. Então, fazia-se a menistectomia total. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os ortopedistas realizam a artroscopia, né, e retiram-se somente a parte lesada do ligamento. Por que eles fazem isso? Porque parte lesada do menisco, desculpa. Por que eles fazem isso? Porque o menisco ele é um tecido fibrocartilaginoso e ele não se regenera. A parte que regenera é somente a periferia desse menisco. A periferia somente do menisco que é vascularizada, enquanto que a parte central dele não é vascularizada. É lógico que o menisco pode, quando retirado totalmente, quando se realiza a menistectomia total, ele vai ser substituído por tecido fibroso. Só lembrando então que o tecido fibroso ele tem um coeficiente de atrito muito maior do que o tecido fibrocartilaginoso. Consequentemente, você vai ter mais atrito naquela articulação, podendo levar a uma artrose futura naquele joelho, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar, para encerrar o assunto, né? Vocês poderão procurar sobre isso no capítulo 9 do livro do Tortório, está disponível online lá na biblioteca virtual. Tá bom? Um abraço a todos.